O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso primeiro programa do mês de março. Esse mês onde nós vamos falar muitos temas relacionados à saúde da mulher, à saúde física e emocional também. E o nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, escolha a Unimed. A vida, ela é realmente feita de escolhas. E quando escolher é cuidar, tudo muda. Unimed Erechim. É bom te ver bem. E também da Unicred Eleva, que tem o valor de quem cuida. Na hora de pensar na sua saúde financeira, Unicred Eleva. E o Instituto de Olhos Santa Luzia. A sua visão merece profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração. E na Santa Luzia, essas duas especialidades estão unidas, a tecnologia e bons profissionais. Agende a sua consulta pelo 3522-2267. E hoje nós vamos falar de um tema que tem chamado a atenção do Brasil todo. Aliás, é um tema de saúde que envolve o mundo todo. A saúde da mulher,
a violência contra a mulher. O número de feminicídio tem aumentado muito nos últimos meses e hoje nós vamos falar sobre isso. O que leva as pessoas a cometer esse tipo de ato? E a nossa convidada é a psicóloga Paola de Ré, do Instituto Insight. Bem-vinda, Paola, aqui para a gente falar desse tema que não é fácil, né? Primeiro, eu te agradecer pelo convite, né? Como tu disse, eu acho que é um tema muito importante. Acho que a informação é uma forma que a gente pode poder contribuir e combater esses atos que têm nos assustado tanto, né? E a gente fica se perguntando o que aconteceu que os casos têm aumentado muito nos últimos meses. Uhum. Quando a gente ouve falar nos dados, né, a gente se assusta e a gente vai se dando conta que a gente não está falando de uma violência do caso a caso, não é uma situação que acontece de forma esporádica, né? É uma violência que a gente pode dizer que é estrutural, né? Então, a gente vai pensando que a forma como isso tem se manifestado talvez também tenha uma relação muito grande com a própria evolução da mulher, né? Então, uma mulher que tem se tornado mais autônoma, uma mulher que tem conseguido independência financeira, tem podido fazer escolhas, tem gerado essas ações cada vez mais violentas dos homens, porque a gente vive numa sociedade em que por muito tempo se normalizou se naturalizou esse domínio do corpo feminino, que o homem tem o poder, né? Então, quando uma mulher consegue fazer escolhas, isso gera esse tipo de ação e cada vez mais agressivas, né? Os homens a gente tem visto, assim, e acho que a gente pode pensar, assim, que a gente está falando de um problema que é social, que é cultural, que é muito mais embaixo, né? Assim. Verdade. Quais são os principais entraves que impedem uma mulher de denunciar logo na primeira agressão ou nas primeiras agressões? Se a gente for pensar, né, todo esse contexto cultural, né, que a gente foi por muitos anos criada como mulheres que muitas vezes precisam obedecer, precisam ser submissas, e pensar também que os primeiros sinais de violência às vezes são muito sutis, né? É um controle, é um ciúmes um pouco maior. Às vezes é muito difícil para a mulher identificar isso como uma violência, né? Então, isso vai fazendo que as coisas vão escalonando, né? Então, isso é uma coisa isolada, isso não vai levar a nada, né? A gente é ensinada a aceitar, a consertar a relação, e isso vai fazendo com que as coisas podem ir aumentando e chegue um momento em que chegue aos atos de fato. Existem vários tipos de violências para a gente conhecer e entender quais são. A gente fala de a violência física, né, que geralmente é o que aparece no último caso, mas antes disso a gente vai falar em violência patrimonial, que é quando o homem não permite que a mulher trabalhe, tome controle sobre o dinheiro dela, né? Às vezes até retém documentos importantes, destrói objetos dessa mulher, né? E às vezes isso tudo vem muito mascarado de um cuidado, né? Assim, então não precisa trabalhar, deixa que eu cuido da casa, né? E vai tirando a independência dessa mulher. Tem a violência psicológica, que é muito sutil e muito grave, né? Porque ela vai humilhando essa mulher, vai denegrindo essa mulher, vai discriminando ela diante das outras pessoas e fazendo com que ela fique cada vez mais descredibilizada. Tem a violência sexual, né? Que mesmo hoje a gente pode falar isso, mas por muito tempo ficou fora de assunto, né? Que mesmo dentro de um casamento existe a violência sexual quando o ato não é consentido, é uma violência sexual, né? E essas violências, elas não aparecem sozinhas, né? Elas vão se combinando no cotidiano, né? Verdade. E a gente tem a Lei Maria da Penha que, de certa forma, ela protege a mulher. Mas desde que ela denuncie, desde que ela dê o primeiro passo. E, às vezes, mesmo denunciando, essa violência ocorre. Os homens que cometem isso, eles perderam o medo de serem punidos? Eu acho que a gente tem vivido uma sociedade com ausência de limites, né? Então, as coisas têm consequências muito brandas ou não têm consequências. Para algumas pessoas têm, para outras não. O que acaba fazendo com que muitas pessoas se sintam no direito de agir como elas bem entenderem, porque, de fato, a gente entende, tem toda uma questão judicial, processos, tem outras coisas, vários entraves, mas na maioria dos casos o que a gente pode ver é que
essas situações elas não são levadas adiante, né? Assim, então isso eu acho que vai desautorizando a mulher também a permanecer ali nessa denúncia, né? Verdade. De que forma essa violência acaba gerando um problema de saúde mental? Como ela é uma violência que muitas vezes, como a gente disse, começa anteriormente à violência física, né? Começa lá com uma violência psicológica, um afastamento dessa mulher da família, dos vínculos, uma desqualificação do que ela pensa, do que ela sente. Aos poucos essa mulher ela vai se perdendo de quem ela é, então ela vai desacreditando das capacidades dela, seja profissionais muitas vezes, né, se a gente for pensar nessa violência mais patrimonial, que ela é impedida de trabalhar, nas capacidades dela de dar conta da família, porque ela faz tudo errado o tempo inteiro, né, então isso vai afetando a autoestima, a noção de quem ela é, levando a problemas psicológicos que a gente pode pensar em transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Em casos ainda mais graves, a gente pode pensar até em ideação suicida dessas mulheres. Transtorno de estresse pós-traumático também é muito comum, né? Que as mulheres fiquem em constante hipervigilância, com medo do próximo ataque. Então, esses tipos de violência vão minando a mulher e acabam afetando ela em vários aspectos. Verdade. E isso tudo também afeta os filhos, né? Porque eles estão presenciando essa violência, mesmo que seja discreta, eles percebem. A gente pensa muito assim nas crianças, né? Porque embora em famílias em que o agressor agride só a mulher, ele não está agredindo só a mulher, ele também está agredindo os filhos que convivem com essa violência, né? Então, a gente vai perceber nas crianças mudanças de comportamentos, às vezes, na escola, no rendimento escolar, na socialização. Algumas dessas crianças vão internalizar essa violência de forma a ficar sempre retraída, vão se identificar com essa mãe, talvez, né? Então, de ficar mais submissa, ficar quieta, não se posicionar. Outras vão se identificar com o agressor, então vão ser agressivas, vão querer conseguir as coisas, né, da mesma maneira que elas enxergam. Então, esse tipo de comportamento dentro de casa é muito nocivo para as crianças. Às vezes as mulheres elas sofrem a violência dentro de casa, essa violência doméstica e essa proibição dela ser realmente quem ela vai interiorizando isso. Só que ela não expõe para a família, ela não tem uma rede de apoio. E ela vai se adaptando, de certa forma, com aquela violência, achando que aquilo é normal. E aí, quando a gente está falando disso, a gente remete a isso, né? Do quanto é uma coisa que é cultural. Porque muitas vezes, muitas dessas mulheres também tiveram isso como um exemplo do que acontecia em casa, né? Então, a mãe sofreu violência, a avó sofreu violência, fica dentro desse lugar, assim, de que as coisas não podem ser diferentes, que as coisas são assim, são como são, né? E aí a gente soma a vergonha, a culpa nisso e faz com que essa mulher, muitas vezes, tenha receio e tenha muito medo de poder dizer, olha, eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda. Verdade. E geralmente quando acontece esses casos da pessoa não pedir ajuda, é um passo para acontecer algo maior. E é isso que a gente tem visto nos últimos dias, né? Casos que destroem uma família inteira porque a pessoa não teve uma rede de apoio e a pessoa não conseguiu pedir este apoio. Porque, e fico pensando também muitas vezes quanto que essas mulheres até pedem ajuda, mas elas não são ouvidas porque às vezes estão num contexto em que outras mulheres ou outras pessoas, outros homens normalizam isso também, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente pensar em como que essas mulheres vão sair disso se elas não tiverem um apoio de fato real, externo e uma rede que consegue apoiar de fato, né? Que ela não está ali só por estar. Que ela não é apenas um objeto, né? Que ela é um ser humano e que ela tem sentimentos, né? E é isso que tem se perdido, essa autenticidade, muitas vezes, de ser respeitada. De dizer, eu sou assim e não é um marido, um namorado que tem que me mudar. Simplesmente tem que aceitar. Isso que acontece, né? Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já volta falando ainda sobre esse tema que é extremamente importante. Nós conhecemos o valor do tempo.
da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados, o valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando de um tema que tem chamado a atenção. O aumento de casos de feminicídio. E muitas vezes a gente se pergunta o porquê tem acontecido isso em famílias que pareciam bem estruturadas, em pessoas de conhecimento, em pessoas que você jamais imaginaria. E às vezes a violência, ela está acontecendo do seu lado. Basta que a gente tenha um olhar mais sensível para as pessoas, para as reações e sentimentos de quem convive com a gente. E o nosso programa tem um oferecimento do Master Supermercados, que está conosco já há um bom tempo e está no mercado cuidando da sua alimentação, da sua saúde, através de produtos de qualidade. Então, na hora de procurar um supermercado, Master Supermercados. E também a Santa Mônica Imagem. Início de ano, aquele momento importante de fazer os nossos exames de rotina, de procurar saber como é que está a nossa saúde, seja ela física ou mental. E a Santa Mônica possui equipamentos de última geração. Possui ressonância magnética com inteligência artificial para dar clareza nos resultados dos exames. E outros exames também que são importantes e utilizam a tecnologia. Então, agende os seus exames na Santa Mônica Imagem. E nós estamos hoje falando um pouquinho sobre a questão do feminicídio, que ela vem aumentando gradativamente ano a ano. Mas esse ano de 2026, muitos casos têm chamado a nossa atenção. E hoje a nossa convidada é a psicóloga Paula de Ré, do Instituto Insight, aqui de Erechim, que tem prestado um atendimento a muitas pessoas em diversas áreas da psicologia. Então, se você, de repente, precisa de alguém para conversar, Insight, você vai encontrar diversas profissionais. É só acompanhar elas pelas redes sociais. Paula, quando a gente fala da saúde, a gente percebe também que
ele gera um estresse pós-traumático. A pessoa viveu uma violência dentro de casa, ela procurou um atendimento, mas mesmo assim ela não consegue mais se relacionar com outra pessoa emocionalmente, mas às vezes nem com os amigos. O que acontece? Isso a gente vai falando, né, que quando a pessoa passa por uma situação de trauma, especialmente, não necessariamente prolongado, mas especialmente em casos prolongados, vai ativando no cérebro da pessoa essa necessidade de estar sempre em alerta, né? Então, ela está sempre em perigo, por isso que fica tão difícil se relacionar com outras pessoas, gera uma quebra na confiança dos vínculos, então, porque como a gente sabe também, muitos desses relacionamentos, eles têm as fases, né, da tensão, da explosão e da lua de mel, né, que a gente chama assim, primeiro gera-se uma tensão, um clima difícil, que a mulher começa a controlar o comportamento para não gerar agressão, e a explosão que vem, né, independente disso, e depois vem a lua de mel, né, então, que é essa volta, assim, desse comportamento dócil, amável, pede desculpa, diz que vai mudar. Então, a mulher, mesmo que passa por esse ciclo, ela fica sempre na esperança de voltar para essa parte da lua de mel, e mesmo em relações saudáveis, ela pode entender que, bom, mas naquele relacionamento também teve uma parte saudável, nada garante que agora isso não se repita, né? Então, ficam esses registros, assim, desse potencial perigo nas relações. Às vezes o homem, principalmente, que comete esse tipo de violência, ele vem de uma família que era normal, era uma coisa da rotina, agredir a mulher em palavras, em atitudes. Existe uma terapia de casal que se pode trabalhar os dois e ter realmente uma melhora, uma mudança nesse perfil? Acho que a psicoterapia, a gente tem abordagens variadas, né? Lá a gente trabalha com a psicanálise e a psicoterapia vincular, né? Uhum. Mas também tem a sistêmica. São psicoterapias que ajudam muito os casais a poder lidar com isso, assim, de poder trabalhar essas questões, poder desenvolver, identificar questões que não estão funcionando, poder desenvolver novas habilidades, novos manejos para lidar diante dessas situações. Acho que a psicoterapia é sempre um espaço em que é possível se fazer grandes transformações. A gente sabe que não é todo mundo que consegue acessar esse serviço, mas é algo muito importante para a vítima e também para um agressor que entende que está desenvolvendo um comportamento que tem destruído a família, que tem causado danos e que gostaria de poder melhorar e trabalhar essas questões, né? Essas técnicas utilizadas nessas terapias, elas têm um prazo de validade ou a pessoa precisa sempre estar em vigilância constante? Na psicanálise a gente acredita assim muito no caso a caso, né, na subjetividade daquele sujeito. Então, quando a gente vai atender uma mulher que sofreu violência, a gente nunca dá garantias assim de quanto tempo, ou a gente não tem uma receita de bolo, né, de isso aqui a gente vai fazer que vai funcionar, porque a gente sempre vai levar em conta a história dessa mulher, a história desse relacionamento, o que está em jogo, né, assim, tem dois vieses sempre a violência com a mulher, que é o social, que é algo muito maior, mas quando a gente fala no consultório, dentro da clínica, a gente também pode olhar por esse par, assim, o que nesse par forma essa dupla que gera isso, né, que faz com que essa mulher permaneça nesse ciclo de violência e que a gente entende que não é uma escolha, mas ainda assim ela não consegue sair, mesmo quando ao redor dela tem apoio, porque tem algo ali que faz com que ela não consiga decidir, né? E tem sentimentos também, né? E tem essa parte, né? Verdade. E tem aqueles casos também que surpreendem a gente, porque o casal ele tem um bom relacionamento, os filhos estão bem, e de repente a gente ouve um absurdo. Uhum. Foi um momento que desencadeou uma situação e ele cometeu um ato sem pensar? Pode ser que seja, assim, em alguns casos, mas eu acredito muito que para chegar numa violência que sai, né, do contexto familiar e que a gente fica sabendo e a gente pensa, nossa, nunca imaginei isso.
alguns sinais vinham sendo dados há muito tempo, né? Sem perceber. E acho também, às vezes, esses homens acabam gerenciando muito a imagem deles socialmente, porque isso também enfraquece a posição dessa mulher de dizer este homem é violento, porque as pessoas vão dizer, mas ele é um ótimo colega de trabalho, ele é um ótimo colega de beach tênis, ela é um bom pai, mas na relação ele age diferente. Né? Verdade. Algumas mulheres têm medo de denunciar, porque vivem na sociedade ou porque tem medo que o agressor cometa algo, mas é importante a denúncia. Dentro da psicologia também se orienta que se faça o tratamento, mas que também faça essa denúncia. A gente até, o nosso conselho, assim, a gente tem uma obrigatoriedade, assim, de notificar, né? Só que a gente entende que a gente também precisa proteger esta mulher, né? Então, a gente não vai obrigar ela a fazer a denúncia de maneira nenhuma, mas a gente vai trabalhar isso com ela, né, no tratamento, assim, o que é possível ser feito, como é possível ser feito, como que a gente pode te tirar dessa situação, né, então, porque a ideia do tratamento é poder fortalecer sempre essas escolhas pensando no melhor para o paciente, né, então, se a gente entende naquele momento que o melhor é denunciar, é sair, a gente vai estar ali como um suporte para que ela possa fazer essa escolha. Às vezes a gente escuta de falar que algumas mulheres elas têm um pé podre, digamos assim, e mesmo o cara batendo, o cara agredindo, o cara fazendo mal, ela continua nutrindo aquele vínculo de amor. Por que esse amor não se transforma em ódio, em revolta? Essa é uma questão aí bem mais profunda do funcionamento psíquico desse indivíduo, né, que a gente vai pensar também no contexto. A gente nunca vai sair do contexto, né, a gente sempre vai olhar, porque muitas vezes, como a gente disse, essa mulher cresceu num ambiente violento, ou às vezes nem necessariamente um ambiente violento que chegava à violência física, mas em que a mulher era sempre subjugada, assim, na família. E aí, com todas as outras violências que esse homem faz, de afastar ela das relações, fazer com que ela não tenha independência, ela vai olhar para essa situação, e eu digo isso de uma maneira mais inconsciente, não consciente, e vai pensar, às vezes, que esse vínculo violento, ele é menos assustador do que o desamparo de sair dali e não ter nada. Verdade. Medo de denunciar, de falar para uma amiga que está tendo problema, ou às vezes medo que o agressor saiba que eu denunciei, por exemplo. Existe algum sinal, alguma forma da mulher dizer eu estou sofrendo violência dentro de casa, mas sem ela falar em palavras? Tem uma orientação, né, que as mulheres possam, tem se difundido essa informação para que as mulheres possam fazer essa denúncia, né, em ambientes públicos, né, que é esse sinal, né, elas podem fazer esse sinal da mão fechada. E até outro dia vi um estudo social, assim, filmado, e que era gravado essas mulheres fazendo esse sinal, e muitas pessoas não reconheciam, e aí olhavam, né, assim, e passavam e não entendiam o que estava acontecendo, né, por isso é tão importante a gente poder disseminar essa informação. Falar desse assunto não é um assunto fácil de falar, nem dentro de casa e nem como psicólogo, mas quais são as tuas orientações para todas as mulheres, não importa a idade que elas tenham e que estejam de repente sofrendo até uma violência psicológica ou até financeira muitas vezes? A minha orientação é buscar ajuda psicológica, né? Assim, a gente sabe que às vezes é mais difícil chegar num serviço particular, mas poder procurar, então, os serviços públicos que a gente tem, começar um tratamento, pedir um encaminhamento, para ter um espaço para poder falar sobre isso, para poder identificar essas situações. Às vezes, alguém pode estar ouvindo e se identificar de alguma forma e não ter certeza se é isso que está acontecendo, né? E talvez nesse espaço poder descobrir isso e poder descobrir como sair dessa situação. E entender que isso é um problema de saúde, né? Não é um problema banalizado, ele tem que ser olhado com cuidado, tanto pelo profissional como
como pela família, entender a situação da pessoa naquele momento. A família acho que também fica num lugar muito importante, assim, e acho que uma das formas que a gente pode ajudar uma mulher quando a gente percebe que isso está acontecendo e a gente não consegue chegar e denunciar e tirar ela dali, é não abandoná-la, né? É ficar presente. Às vezes a gente vai dizer uma amiga, mas tu precisa fazer isso, e ela não vai fazer por vários motivos, ela não vai conseguir, e a tendência das pessoas é ir se afastando, né? Ai, bom, eu já falei, eu já tentei, agora é com ela. E é exatamente isso que o agressor quer, né? Que essa mulher fique sozinha. Então a gente não abandonar essas mulheres quando a gente percebe que está acontecendo. É verdade, porque uma mulher vulnerável, ela é uma presa fácil para tudo, né? E fica aí essa dica também, essa orientação, de que a gente possa ajudar quando a gente percebe que alguém está passando por uma situação difícil. Porque às vezes uma conversa, ela faz diferença na vida de uma pessoa, né? Porque às vezes ela não tem com quem falar. Então, se ela tiver uma amiga, alguém que ela possa falar, ela vai encontrar forças para fazer uma denúncia e também buscar um tratamento. Que ela, né, não vai ter essa sensação de que ela está sozinha. Que ela está sozinha. Paula, obrigada por estar aqui hoje falando desse tema. E a gente torce, né, para que os casos diminuam, que a gente não escute mais esse tipo de notícia na mídia, ou que escute com menos frequência, porque isso dói em todas nós mulheres. Eu que agradeço o convite, acho que é muito importante a gente poder falar disso, né? Como eu disse, eu acho que é só através da educação e da informação que a gente vai poder mudar uma situação que é social, é cultural e vem de muito tempo, né? Então, a gente faz um trabalho dentro do consultório que é individual e que às vezes a gente fica até com essa sensação de trabalho de formiguinha. Então esses espaços para a gente falar disso é muito importante, porque a gente acessa mais pessoas, a gente faz as pessoas pensarem nisso, e eu acho que é aí que a gente provoca mudanças. E a todos vocês uma boa noite, uma boa semana, e se você estiver sofrendo violência dentro de casa, denuncie. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla, a era digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto. E equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida.
Aqui tem Unimed.